quando a alma já não aguenta mais, algo decisivo acontece no interior do ser humano. Este vídeo foi preparado para esse exato momento. Aqui você será conduzido por uma reflexão profunda e uma oração inspirada nos ensinamentos de São Bernardo de Claraval, revelando por que o cansaço não é o fim da fé, mas o lugar onde a confiança se purifica. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender como confiar em Deus quando as forças acabam, como encontrar paz interior mesmo sem respostas imediatas, e como amar a Deus não apenas nos dias bons, mas sobretudo nos dias em que tudo pesa. Cada parte deste vídeo constrói um caminho espiritual que leva do esgotamento ao repouso interior, da inquietação à entrega, da dor silenciosa à confiança madura. Nada aqui é superficial, tudo foi pensado para quem chegou ao limite, e ainda assim busca consolo, direção e sentido. Se você permanecer até o fim, perceberá que existe um descanso que não depende da mudança do cenário, mas da forma como a alma se apoia em Deus. O que começa agora é um reencontro com a confiança que sustenta quem não desiste, mesmo quando já não aguenta mais. Quando a alma chega ao limite, todas as máscaras caem. Não sobra energia para aparentar força, não sobra ânimo para sustentar discursos religiosos, não sobra disposição para fingir que está tudo bem. E é exatamente nesse ponto que a verdade aparece. O limite não é o fim da caminhada espiritual. O limite é o lugar onde a fé deixa de ser performance e passa a ser essência. Aqui, não existe mais espaço para orgulho espiritual, comparação ou cobrança interna. Existe apenas a alma como ela está, cansada, exposta e ainda assim diante de Deus. Esta oração nasce nesse lugar. Um lugar onde não se nega o esgotamento, mas também não se abandona a confiança. Porque quem chegou ao limite e continua buscando a Deus, já fez uma escolha silenciosa e profunda. Não a escolha da força, mas a escolha da permanência. O limite revela quem não desistiu, mesmo sem forças para continuar do mesmo jeito. Revela quem entendeu que confiar não é sentir segurança, mas se apoiar em Deus quando a segurança acabou. Há um engano comum que precisa ser quebrado agora. A ideia de que chegar ao limite significa fracasso espiritual. Não significa. Muitas vezes, significa fidelidade prolongada. Significa ter caminhado por tempo suficiente para se cansar. Significa ter permanecido quando seria mais fácil parar. O limite não expulsa Deus da história. Pelo contrário, ele cria o espaço onde Deus deixa de ser um conceito distante e passa a ser sustento real. Nesta oração, você não é chamado a sair do limite rapidamente. Você é convidado a permanecer nele com Deus. Porque o limite revela o que é verdadeiro. Revela o que ainda sustenta a alma quando tudo o mais falhou. Revela a confiança que não depende de emoções, respostas ou sinais visíveis. Revela a fé que não precisa ser explicada, apenas vivida. Quando a alma admite que não aguenta mais, algo se organiza por dentro. A luta para provar força termina. A comparação com outros caminhos desaparece. A pressa perde o controle. E nesse silêncio interior, Deus encontra espaço para agir de forma profunda. Não para acelerar processos, mas para sustentar o coração. Não para resolver tudo de uma vez, mas para ensinar a descansar enquanto o caminho continua. Esta parte do caminho não é confortável, mas é necessária. É aqui que a alma aprende que confiar não é entender, é se apoiar. Que fé não é entusiasmo constante, é decisão contínua. Que amar a Deus não é apenas celebrar, mas permanecer quando não há celebração possível. O limite ensina a orar sem palavras excessivas, a confiar sem garantias, a descansar sem respostas. Se você chegou até aqui, é porque este lugar faz sentido para você. Não lute contra o limite. Apresente-o a Deus. Não tente sair dele sozinho. Permaneça em oração. Há algo sendo formado neste exato ponto. Algo que não poderia nascer em tempos de abundância emocional. Algo que só nasce quando a alma está despida de expectativas e cheia de necessidade de Deus. E é exatamente daqui
que a confiança verdadeira começa a se revelar. Não como emoção, mas como escolha. Não como discurso, mas como descanso interior. O que parece fim é, na verdade, o início de uma fé mais profunda, mais silenciosa e mais estável. E isso nos conduz ao próximo passo desta jornada espiritual. Existe uma confiança que surge quando tudo está bem, quando as respostas aparecem e quando a fé é alimentada por sinais visíveis. Mas existe outra confiança, mais profunda e mais rara, que nasce quando a emoção já não sustenta mais nada. É dessa confiança que tratamos agora. Uma confiança que não depende de sentir paz, alegria ou entusiasmo. Ela nasce da decisão silenciosa de permanecer em Deus quando o coração está cansado e a alma não encontra alívio imediato. Nesta oração, somos conduzidos a compreender que a fé madura não se apoia no que sentimos, mas em quem Deus é. Emoções variam, os dias mudam, o ânimo oscila. Se a confiança estiver presa a isso, ela se torna instável. Por isso, quando a emoção falha, não significa que a fé acabou. Significa que ela está sendo purificada. A confiança que não nasce da emoção é firme, porque não depende de estímulos externos. Ela se sustenta na verdade, não na sensação. Há um momento na caminhada espiritual em que Deus permite que o consolo emocional diminua. Não como punição, mas como cuidado. Porque enquanto a fé depende de sentir algo, ela ainda é frágil. Quando a alma aprende a confiar mesmo sem sentir, algo profundo se estabelece. Uma fé que não precisa ser empurrada por ânimo. Uma fé que permanece mesmo em dias secos. Uma fé que não negocia com o silêncio. São muitas as pessoas que confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus. Nesta oração, esse engano começa a ser desfeito. Deus não se afasta quando o coração se sente vazio. Ele permanece. O que muda é a forma como a alma se relaciona com Ele. A confiança deixa de ser resposta emocional e passa a ser entrega consciente. Não é menos fé. É fé mais sólida. Quando a confiança não nasce da emoção, ela não exige provas constantes. Ela não cobra sinais imediatos. Ela não se desespera com o tempo. Ela descansa no caráter de Deus. Descansa no fato de que Ele continua sendo fiel, mesmo quando o coração não consegue sentir isso. Essa confiança não faz barulho, mas sustenta. Não chama a atenção, mas permanece. Não resolve tudo de uma vez, mas impede que a alma desmorone. Nesta parte do caminho, a oração muda. Ela se torna mais simples, mais direta e mais verdadeira. Não há esforço para produzir sentimentos. Há apenas entrega. A alma para de pedir para sentir algo e começa a pedir para confiar mais profundamente. E isso transforma tudo. Porque confiar quando a emoção falha é um dos atos mais altos de fé. Se você ora agora sem sentir muito, isso não invalida a sua oração. Pelo contrário, ela se torna ainda mais preciosa. Porque nasce da escolha e não da emoção. Deus não mede a oração pelo entusiasmo, mas pela verdade do coração. E um coração que confia mesmo cansado, oferece uma oração pura, despojada e profunda. Esta confiança amadurecida prepara o terreno para um ensino ainda mais profundo. Um ensinamento que atravessou séculos e continua sustentando almas cansadas. Um caminho espiritual que nos ensina a amar e confiar em Deus, não apenas quando sentimos, mas quando já não temos forças para sentir. É para esse próximo passo que agora somos conduzidos. Há um amor a Deus que se revela quando tudo está em ordem, quando a alma encontra consolo e a oração flui com facilidade. Mas São Bernardo ensina um amor mais profundo, que se manifesta quando a alma está cansada, quando a vontade enfraquece e a caminhada pesa. É nesse ponto que o amor deixa de buscar recompensa e passa a ser fidelidade. Não se ama a Deus pelo que se sente, mas pelo que Ele é. E essa compreensão muda completamente a forma de confiar. Nesta oração, somos conduzidos a esse ensino silencioso e exigente. Amar a Deus no cansaço não é negar a dor, é permanecer apesar dela. Não é produzir sentimentos elevados, é escolher não se afastar quando o entusiasmo desaparece.
São Bernardo compreendeu que o amor verdadeiro não depende de conforto espiritual. Ele se prova quando a alma continua voltada para Deus, mesmo sem receber alívio imediato. O cansaço revela intenções. Quando tudo pesa, a pergunta muda. Já não é o que Deus pode fazer agora, mas por que ainda permanecemos com Ele? É nesse ponto que o amor se purifica. Não há barganha, não há exigência, não há pressa, há entrega, há permanência, há confiança silenciosa. Amar a Deus no cansaço é dizer com a própria vida que Ele basta, mesmo quando o coração gostaria de respostas. Este ensino confronta uma fé baseada apenas em resultados. Confronta a ideia de que amar a Deus é sentir-se sempre bem. São Bernardo aponta um caminho mais profundo, um caminho onde o amor amadurece na ausência de consolo sensível, onde a confiança se fortalece quando a alma já não encontra apoio nas emoções, onde Deus deixa de ser buscado apenas como solução e passa a ser amado como presença. Nesta oração, você é convidado a amar a Deus a partir da verdade do seu estado atual, não do que gostaria de sentir, mas do que consegue oferecer agora. Um coração cansado ainda pode amar. Uma alma sobrecarregada ainda pode confiar. Uma fé ferida ainda pode permanecer. Esse amor não impressiona, não aparece, não chama a atenção, mas sustenta. E sustenta por muito tempo. São Bernardo ensinava que amar a Deus por Ele mesmo é liberdade espiritual. Porque quando o amor não depende de recompensas, a alma não se perde no silêncio. Ela não se desespera na espera. Ela não abandona o caminho quando o peso aumenta. Esse amor transforma o cansaço em oferta. Não como sacrifício forçado, mas como entrega consciente. Amar a Deus no cansaço é colocar a própria fragilidade diante dele sem fugir. Se você ora agora sentindo que ama a Deus, mas está exausto, saiba que esse amor é precioso. Ele não precisa ser explicado, apenas vivido. Deus recebe esse amor silencioso. Ele conhece o esforço invisível de quem continua confiando sem sentir retorno imediato. Esse amor não passa despercebido. Ele aprofunda a fé, amadurece a confiança e prepara a alma para um descanso mais verdadeiro. Este ensinamento nos conduz a uma mudança importante na oração. A oração deixa de ser apenas pedido e começa a se tornar repouso. Um repouso que não ignora o cansaço, mas o coloca nas mãos de Deus. É esse movimento que nos conduz ao próximo passo desta jornada espiritual, onde a oração já não busca controlar, mas descansar. Chega um momento em que a oração muda de tom. As palavras continuam, mas a intenção se transforma. Já não se ora para convencer, para explicar ou para insistir. Ora-se para permanecer. Quando a alma está cansada, pedir demais pode se tornar peso. É nesse ponto que a oração mais profunda começa. Não a que exige, mas a que descansa. Não a que tenta mover Deus, mas a que se deixa sustentar por Ele. Nesta etapa da caminhada espiritual, a oração deixa de ser um esforço e se torna um lugar. Um lugar interior onde a alma se recolhe para respirar diante de Deus. Não há listas, não há pressa, não há cobrança. Há presença, há silêncio, há entrega. Descansar em oração não é desistir de esperar. É confiar tanto que já não é necessário repetir o mesmo pedido com ansiedade. É acreditar que Deus já sabe, já vê e já cuida. Muitas pessoas se sentem culpadas quando não conseguem mais pedir com intensidade. Pensam que estão esfriando quando na verdade estão amadurecendo. A oração que descansa nasce quando a alma entende que não precisa sustentar tudo sozinha, que não precisa controlar o tempo, nem prever o desfecho. Essa oração não é vazia, ela é profunda, porque é construída sobre a confiança, não sobre a urgência. Quando a oração descansa, o coração também aprende a se aquietar. A mente desacelera. O corpo solta o peso. A fé deixa de lutar contra o silêncio e começa a habitar nele. Esse silêncio não é ausência de Deus. É espaço para que Ele sustente sem ser interrompido por exigências constantes.
É nesse silêncio que a alma cansada encontra abrigo. Nesta oração, você não é convidado a parar de pedir para sempre. Você é convidado a reconhecer que agora é tempo de repousar. Há fases da vida em que insistir mais não fortalece a fé, apenas cansa. O descanso em oração não nega a dor, mas a entrega. Não ignora a espera, mas a confia. Não apaga o desejo, mas o coloca nas mãos certas. Deus não se afasta quando a oração se torna silenciosa. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele conhece a diferença entre desistência e descanso. Um coração que descansa em oração está dizendo sem palavras que confia plenamente. Está dizendo que já não precisa provar fé, apenas viver nela. Essa confiança agrada a Deus porque nasce da verdade e não da performance. Se você ora agora sem conseguir formular pedidos claros, isso não é um problema. É um convite para descansar. Para se sentar diante de Deus e permitir que Ele cuide do que você não consegue mais carregar. A oração que descansa não exige respostas imediatas. Ela sustenta enquanto a resposta não vem. Ela guarda a fé enquanto o tempo passa. Este descanso em oração prepara a alma para algo ainda mais profundo. Porque quando o coração aprende a descansar, ele se abre para receber um consolo que não depende da mudança do cenário. Um consolo que sustenta mesmo quando nada ao redor muda. Existe um consolo que não altera imediatamente as circunstâncias, não remove o problema de uma vez e não acelera o tempo. Ainda assim, ele sustenta. É esse consolo que a alma encontra quando aprende a confiar de forma mais profunda. Nesta oração, somos conduzidos a reconhecer que nem todo consolo vem como solução. Alguns vêm como permanência. Permanência de Deus quando tudo continua igual por fora, mas começa a se reorganizar por dentro. Quando a alma já não aguenta mais, ela não precisa de explicações longas. Precisa de sustentação. Precisa de algo que a mantenha de pé enquanto o caminho segue. Esse consolo não é barulhento. Ele não promete mudanças rápidas. Ele se manifesta como uma certeza tranquila de que Deus continua presente, mesmo quando o cenário permanece desafiador. Esse tipo de consolo não elimina a dor, mas impede que ela destrua a fé. Nesta oração, o consolo não é apresentado como fuga. Ele não anestesia a realidade. Pelo contrário, ele fortalece a alma para encarar o que ainda precisa ser atravessado. Há um erro comum em buscar consolo apenas como alívio imediato. Quando isso não acontece, surge a frustração. Mas o consolo verdadeiro atua de forma mais profunda. Ele sustenta a esperança enquanto a resposta não chega. Ele guarda o coração enquanto o tempo faz seu trabalho. Deus consola de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Um pensamento que se aquieta, um peso que se organiza, uma ansiedade que perde força, um coração que, mesmo cansado, encontra condições de continuar. Esse consolo não muda o cenário externo, mas transforma a forma como a alma o enfrenta. E isso muda tudo, porque a fé não se sustenta apenas por mudanças visíveis, mas pela certeza invisível de que Deus está cuidando. Nesta parte da jornada, a oração se torna um lugar seguro, um lugar onde a alma cansada encontra abrigo sem precisar negar sua fragilidade. O consolo de Deus não exige que você esteja bem para recebê-lo. Ele alcança exatamente quem já não aguenta mais. Ele não pede força, pede apenas permanência. Permanecer diante de Deus já é, em si, um ato de confiança profunda. Há pessoas orando agora que esperavam que o consolo viesse como solução definitiva. Ao não verem isso acontecer, começaram a duvidar. Esta oração ajusta essa expectativa. O consolo de Deus muitas vezes vem antes da solução, não depois. Ele prepara a alma para receber o que ainda está em processo. Ele sustenta enquanto o cenário não muda. Ele protege a fé para que ela não se desgaste no meio da espera. Receber esse consolo exige um movimento interior. Exige aceitar que por enquanto a realidade pode não se alterar. Exige confiar que Deus trabalha mesmo quando não há sinais imediatos. Exige permitir que a alma seja cuidada,
antes que as circunstâncias sejam transformadas. Esse consolo não enfraquece, ele fortalece, ele não acomoda, ele sustenta. Se você ora agora e percebe que o cenário continua o mesmo, mas algo dentro de você está mais estável, isso é consolo. Se a dor ainda existe, mas a fé não desmoronou, isso é consolo. Se o caminho continua longo, mas você não se sente mais sozinho, isso é consolo. Deus está agindo onde muitos não veem, mas a alma sente. Esse consolo prepara o coração para um passo ainda mais profundo. Um passo onde a entrega se torna total e a confiança se torna descanso. É desse lugar de sustentação que nasce a paz que não depende de mudanças externas. A paz que nasce da entrega total não surge quando tudo se resolve, mas quando o coração decide parar de resistir. Ela não é produzida por esforço nem construída por explicações. Ela aparece quando a alma cansada reconhece que já fez o que podia e escolhe confiar no que Deus fará. Nesta oração, somos conduzidos a esse ponto delicado e profundo, onde a luta interior termina e a entrega começa. Entregar não é desistir. Entregar é soltar o controle. É reconhecer que insistir mais não trará descanso e que confiar mais pode transformar a forma de atravessar o caminho. Muitas pessoas confundem entrega com fraqueza, quando na verdade ela exige coragem espiritual. É preciso coragem para parar de tentar controlar o tempo, as respostas e os desfechos. É preciso fé para colocar tudo nas mãos de Deus sem garantias visíveis. Nesta etapa da jornada, a oração se torna simples e firme. Já não há negociações internas, nem tentativas de antecipar o futuro. Há uma decisão silenciosa de confiar. A paz que nasce desse lugar não depende do cenário. Ela se estabelece dentro da alma. O problema pode continuar. A espera pode permanecer. Mas o coração muda de postura. Ele deixa de lutar contra o que não pode mudar e passa a descansar em quem pode sustentar. Essa paz não é ausência de dor. É presença de confiança. Ela convive com a fragilidade sem ser destruída por ela. Quando a alma se entrega totalmente, algo se alinha. A ansiedade perde força. O medo diminui. A fé encontra espaço para respirar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o peso já não é carregado sozinho. Nesta oração, você é convidado a entregar o que ainda tenta segurar. Não por obrigação, mas por necessidade de descanso. Entregar expectativas, prazos, medos e perguntas. Não para esquecer, mas para confiar. Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que confie. E essa confiança abre espaço para uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. A entrega total também muda a forma como a alma espera. A espera deixa de ser tensa e passa a ser confiante. Não é passividade, é repouso interior. É saber que o tempo de Deus não precisa ser apressado. É aceitar que há processos que amadurecem no silêncio. É permitir que Deus trabalhe sem ser pressionado por nossas urgências. Se você sente que a paz ainda não chegou, talvez não seja porque Deus não está agindo, mas porque a entrega ainda não foi completa. Esta oração conduz exatamente a esse ponto. Um ponto onde a alma cansada solta o que não consegue mais sustentar. Onde a confiança deixa de ser discurso e se torna descanso real. Onde a paz começa a se estabelecer, mesmo antes da resposta. Essa paz prepara o coração para o último movimento desta jornada espiritual. Um movimento de oração final, de alinhamento profundo e de confiança selada. Tudo o que foi vivido até aqui converge para esse momento. Este é o ponto onde tudo se reúne. Tudo o que foi dito, refletido e compreendido até aqui converge para este momento de oração. Não como conclusão formal, mas como decisão interior. Agora não se trata mais de compreender, mas de se colocar diante de Deus com o que restou. Com a alma cansada, com a fé depurada, com a confiança amadurecida. Este chamado não é para quem se sente forte, é para quem permaneceu.
Nesta oração, você não é convidado a mudar o que sente, mas a oferecer o que é. Oferecer o cansaço, a espera, o silêncio e a confiança que ainda resiste. Inspirados pelo caminho espiritual ensinado por São Bernardo, entramos em oração não para exigir consolo imediato, mas para amar a Deus de forma mais pura. Amar a Deus não pelo que Ele pode resolver agora, mas por quem Ele é, mesmo quando tudo pesa. Aqui, a oração se torna entrega consciente. Não há pressa, não há barganha, não há pedidos excessivos. Há presença, há permanência, há uma confiança que se expressa não em palavras elaboradas, mas na decisão de não se afastar. Orar assim é dizer a Deus, sem discurso, que Ele basta. Que mesmo cansados, escolhemos permanecer diante dele. Este chamado é profundo porque exige verdade. Não se ora para impressionar, mas para descansar. Não se ora para sentir algo extraordinário, mas para alinhar a alma ao que é essencial. São Bernardo ensinava que a alma encontra paz quando deixa de buscar a Deus apenas por benefícios e passa a buscá-lo por amor. É esse amor que sustenta quando as forças acabam. Nesta oração final, você é convidado a se recolher interiormente, a silenciar o excesso de pensamentos, a permitir que Deus seja Deus, sem interferência. Entregar não apenas o problema, mas o controle. Não apenas a dor, mas a expectativa. Não apenas a espera, mas a necessidade de entender tudo. Esta entrega sela o caminho percorrido até aqui. Se você chegou até este ponto, algo já foi ajustado dentro de você. Talvez o cenário não tenha mudado. Talvez a resposta ainda não tenha vindo. Mas a forma como você se apoia em Deus já não é a mesma. E isso é transformação real. Esta oração não promete atalhos, mas sustento. Não promete ausência de dor, mas presença fiel. Permaneça neste lugar por alguns instantes. Não avance rápido. Não retome o peso. Confie. O que foi entregue está seguro. A fé que permaneceu foi fortalecida. A confiança foi selada. E mesmo quando este vídeo terminar, a oração continua na forma como você escolhe descansar em Deus. Este é o eco que permanece. Quando a alma já não aguenta mais, confiar não é o último recurso, é o caminho mais profundo. Finalmente, o que foi vivido aqui não se encerra com o fim desta oração. O que aconteceu foi um deslocamento interior. A alma não saiu deste lugar com todas as respostas, mas saiu sustentada, saiu menos tensa, menos pressionada, menos exigida. Saiu confiando. E isso é mais profundo do que qualquer solução imediata. Porque quando a confiança se estabelece, o caminho pode continuar sem destruir quem caminha. Este encerramento não é um ponto final. É um envio silencioso. Você volta à sua realidade com o mesmo cenário, mas com outro apoio interior. Não porque ficou mais forte por si mesmo, mas porque aprendeu a não carregar tudo sozinho. A fé que permaneceu quando a alma já não aguentava mais agora sabe onde descansar. E esse descanso não depende de explicações, depende de entrega. Guarde este lugar dentro de você. Quando o cansaço voltar, quando o silêncio pesar novamente, quando a espera parecer longa demais, lembre-se de que confiar não exige sentir segurança, exige escolher permanecer. A confiança ensinada aqui não grita, não exige, não força. Ela sustenta. Ela acompanha. Ela permanece mesmo quando tudo pede desistência. O eco desta oração não está nas palavras, mas na postura do coração que segue. Um coração que já não luta contra o tempo. Um coração que já não se cobra além do que pode suportar. Um coração que aprendeu a amar a Deus também no cansaço. Esse amor silencioso é forte. Ele atravessa dias difíceis sem se romper. Ele sustenta quando nada mais sustenta. Ao sair deste momento, não leve pressa. Não retome o peso imediatamente. Permaneça alguns instantes em silêncio interior. Permita que a confiança se assente. Permita que a paz encontre espaço. Mesmo que pequena, mesmo que discreta, ela é real.
E é suficiente para hoje. Quando a alma já não aguenta mais, confiar não é fraqueza. É maturidade espiritual. É fé depurada. É amor que permanece sem exigir recompensa. Que essa confiança continue com você, que ela guarde seu coração, que ela sustente seus passos, e que mesmo nos dias mais pesados, você se lembre de que descansar em Deus também é uma forma profunda de orar.